O LN21, dando continuidade ao projeto Eleições 2022, conversa agora com a ex-vereadora de Taubaté, Lorene Caetano. Nós vamos falar com ela a respeito dessa expectativa para 2022, já que no último fim de semana nós tivemos aí a convenção confirmando o nome dela como candidata a deputada federal. Obrigado, vereadora, pela sua participação. Eu queria que a senhora falasse justamente sobre esse novo objetivo, né? Porque foi um desafio a vereança, depois um desafio na candidatura à Prefeitura de Taubaté em 2020, e agora esse desafio com relação às eleições de 2022. O que a levou a decidir por essa candidatura e qual que é a expectativa que se tem desse trabalho que agora tem 60 dias aí para acontecer? Legal, um prazer estar falando com você, Ednelson, todo mundo que acompanha aí as redes do LN21. Bom, foi sempre um desafio vencer as eleições, participar depois das eleições de prefeitura, e agora pela terceira vez, né, uma campanha eleitoral é sempre muito desafiadora, principalmente para as mulheres, né? A gente enfrenta muitas dificuldades, enfrenta a disputa com antigos políticos tradicionais, a gente tenta vencer barreiras que são colocadas para a participação de mulheres e barreiras da própria população com a classe política, que é muito desacreditada, mas eu não tenho dúvida de que eu faço isso com amor, faço também com alegria, porque senão não valeria a pena. Se for para sofrer, tem gente que faz campanha e faz de um jeito sofrido. Eu já presenciei algumas, né, campanhas que daí as pessoas falam, nossa, saí machucada da eleição, fiquei doente e tal. E não é para ser assim, não poderia ser assim. A gente entende que o desafio é grande, e quando você está consciente de algo, você também está preparado ou preparada para aquilo, né? Então eu estou consciente de que as eleições no Brasil são difíceis. Eu sou consciente de que a população está desacreditada na classe política com razão, porque a maioria, né, não faz por merecer o respeito do povo. Eu também entendo que ser mulher na política é mais difícil ainda, que vão falar da minha roupa, vão falar de outras coisas que não importam para a gente discutir competência e capacidade de fazer a diferença. Mas sabendo de tudo isso, eu estou preparada, consciente, equilibrada, porque eu pessoalmente acredito em Deus, acredito, né, na força da oração, na minha espiritualidade. Então eu estou bem com o meu corpo, fisicamente, no sentido de conseguir aguentar uma campanha, que tem que andar muito na rua, tem que falar muito com as pessoas, né, prezando pela minha voz, porque eu tenho que conversar muito, às vezes eu fico rouca. Então estou muito consciente de tudo que envolve participar de uma campanha. Venci a primeira, logo de cara, para o Legislativo, para ser vereadora em Taubaté. Fui a vereadora mais jovem de Taubaté e falei, só saio daqui se eu ajudar a eleger outra mais jovem ainda. E dito e feito, elegemos a Thalita cadeirante, a primeira pessoa com deficiência na Câmara de Taubaté, e mais jovem que eu, o que é maravilhoso, porque eu acho que tem que sempre melhorar e a gente tem que sempre ficar feliz com quem vem, com quem está chegando aí e se ajudar a somar forças ao invés de ficar com mesquinharia, né? Porque na política também tem muito isso. Então, fui para a segunda campanha, a campanha de prefeita, muito desafiadora. Fui a única mulher em 10 candidatos, todos homens e só eu de mulher. Saí dos últimos lugares para o primeiro lugar na pesquisa Ibope, fui para o segundo turno, tive quase 50 mil votos, e agora a gente entra na terceira campanha, que se Deus e o povo decidirem, também vai ter muito sucesso e vai levar a mensagem e fazer a diferença na vida das pessoas. Certo. Vereador, aproveitando essa sua fala, é justamente sobre essa questão da importância da participação da mulher na política, né? Porque se a gente for observar, né, se a gente for olhar com cautela, né, ou melhor, se a gente for olhar com atenção, desculpa, não é cautela, é atenção, a gente olha para o eleitorado e a gente sabe que a maioria do eleitorado brasileiro é composto de mulheres, né? A mulher, ela é maior, né? Nós temos um volume maior de mulheres eleitoras do que homens eleitores. Mas na hora que a gente vai para a representatividade, a gente ainda tem uma representatividade feminina muito aquém do mínimo ideal, não é nem do ideal, é do mínimo ideal.
Eu queria que a senhora falasse justamente sobre isso, sobre essa questão da participação da mulher da política, qual é a importância dessa participação e como que a gente pode trabalhar para que a gente tenha mais mulheres participando dos processos eleitorais, mas participando mesmo, não como a gente tem visto aí ao longo das últimas eleições, as mulheres sendo utilizadas como laranjas, as mulheres sendo utilizadas por conta de cota de recurso financeiro, mas com a mulher participativa mesmo do processo eleitoral. Muito bom. A gente precisa de mais mulheres na política, assim como a gente precisa de mais negros, de mais pessoas com deficiência, de mais pessoas LGBTQIA+, porque a política é um lugar que pensa soluções para os problemas coletivos. Os problemas são muitos, os problemas são diferentes, e sabe mais sobre os problemas aquela pessoa que sente na pele, que conhece daquele problema. Então, ninguém melhor que uma pessoa negra para entender os problemas que enfrentam a população negra. Ninguém melhor que um LGBTQIA+, para entender os problemas que enfrentam, né, as pessoas gays, lésbicas, enfim. Assim como as mulheres que precisam estar representadas e que são hoje a minoria, 15%, nos cargos políticos do Brasil. Isso porque, gente, significa que a própria mulher não está votando em mulher. E não vota por quê? Não vota por consequência do machismo. Não vota porque as mulheres são colocadas para competir desde pequenas, para uma ser melhor que a outra, ser mais bonita que a outra, né? A indústria, o comércio de cosméticos, de estética, leva a isso, né? Faz as mulheres sofrerem desde sempre. Os padrões de beleza são muito rigorosos, fazem as mulheres, né, passar a vida, às vezes, achando que a felicidade é se enquadrar num modelo que nem sempre é alcançado. Da mesma forma como mulheres são subjugadas por sua inteligência, não são tidas como preparadas, como capazes. Eu, pessoalmente, quando fui candidata a prefeita, participei de debates em que ficava nítido o meu preparo, a minha competência. Eu falava de forma muito cuidadosa, porque eu era instruída a falar com calma, a não movimentar muito as minhas mãos. E por que me davam essa instrução? Porque as mulheres têm a tendência de serem interpretadas como histéricas, como nervosas, né? Então, vai fazer um xingamento para uma mulher, chama de louca, de histérica. Xingamento de homem. Alguém chama homem de histérico, louco. Dificilmente a gente vê esses adjetivos sendo usados no masculino, né? Então, assim como metida, né? Metida, arrogante, metida sabe tudo, né? Então, uma mulher quando é competente, quando fala com firmeza, quando fala com propriedade, é tida como metida, arrogante, está querendo aparecer mais que os outros, chamar atenção. Um homem, se fala com firmeza, com preparo, é tido como, olha que bom líder, como ele fala bem, né? E isso, existem estudos científicos que comprovam que as pessoas sentem assim no inconsciente delas. O inconsciente é resultado da cultura, de como a gente cresce e é treinado a viver sem pensar, aquelas coisas que a gente faz automático, sem perceber. E automaticamente a gente entende que as mulheres cuidam de casa e tal. Isso está mudando, graças a Deus. Mas essa cultura ainda é antiga, ela precisa ser transformada para que a gente tenha mais mulheres ocupando espaços na política, para que os partidos políticos não sejam obrigados a colocarem mulher por cota, para cumprir uma cota de gênero, lembrando que a cota prevista na lei não é uma cota para mulheres, é uma cota de gênero, ela prevê que haja 30% de pessoas de gênero oposto numa chapa de candidatura eleitoral nas eleições do Brasil. Uma chapa de 30% de gênero oposto poderia ser, se a gente tivesse a maioria de mulheres, poderia ser homens, né? Então, se a maioria das chapas dos candidatos no Brasil fossem feitos por mulheres, a gente ia precisar de 30% de homens, né? Então, precisa de um trabalho sério. É exatamente isso. Eu falo muito sobre isso. Aqui nas lives do LN ou nas conversas que a gente tem, eu falo justamente sobre isso, dessa interpretação equivocada ou não equivocada, direcionada que se tem da lei, né? Porque é exatamente isso, né? E toda vez que eu toco nesse assunto, eu observo que tem muita gente que fica surpresa, porque
não imagina ou não tem conhecimento disso, né? Para eles, a fala é 30% tem que ser de mulheres. E não, quando a lei fala que são 70% de um gênero e 30% do outro. Mas não necessariamente esses 70% precisam ser homens. E quando a gente fala sobre isso, e eu toco muito nesse assunto, eu percebo que há uma surpresa, porque essa informação não chega para a população, né? Não chega. Assim como muita informação da política e da gestão pública do nosso Brasil não chega para a população, e as pessoas sabem que parece que é porque os políticos, não todos, né, alguns políticos, os que estão aí tradicionais desde sempre, parece que é de propósito. Eles não querem que informações cheguem às pessoas, porque mantendo as pessoas ignorantes ou sem saber, a vida deles fica mais fácil, né? Sem gente para cobrar. Então, é por isso também que eu faço um movimento de educação política desde muito tempo. Quando eu fui candidata a vereadora em 2016, eu falei assim, você é uma candidata honesta. Eu gastei pouco dinheiro, a minha foi uma das campanhas mais baratas do Brasil, e eu fui estratégica, planejada, fiz o que eu acreditava, levei meu currículo nas ruas para as pessoas terem aquela consciência, aquela educação política de que, olha, eu preciso analisar essa pessoa como um chefe analisa o currículo de alguém na hora de contratar para a sua empresa. E, afinal de contas, o cidadão, o eleitor, é o patrão, é o chefe do político, porque o político só existe para representar, para trabalhar pela população, além de que o próprio salário do político é pago com os impostos do povo, né, com o orçamento público. Então, eu levei essa ideia também pensando que, olha, se eu não explicar as coisas para as pessoas, eles não vão querer votar em mim, porque as pessoas vão pedir jogo de camisa para o time de futebol, cesta básica, vão pedir um saco de cimento para a obra da casa, vão pedir, paga aqui minha conta de luz, e eu não vou fazer isso, porque isso é errado. Mas eu preciso explicar para as pessoas que é errado, porque do jeito que esse país está, as pessoas nem percebem que é errado, acham que é o normal, acham que é o certo, porque já normalizaram esse jeito errado de fazer política, né? Que é a politicagem, que é diferente de fazer boa política, política honesta, política de conversar com as pessoas, de explicar as ideias e tal. Então, acho que tudo isso, né, trazer mais mulheres para a política, trazer mais informações sobre as leis, sobre como as coisas funcionam, tá tudo junto para a gente melhorar o país. Certo. Vereadora, é claro que dentro desse processo eleitoral há uma expectativa, e dentro da expectativa é o mandato. Qual é o seu plano de mandato? Quais são os seus principais pontos que compõem o seu plano de mandato, as bandeiras que a senhora defende e espera trabalhar? Legal que você falou disso, porque eu tenho um plano de mandato, né? Eu acho que isso é importante. Poucas pessoas têm. Eu, na verdade, só vi um candidato que há muitos anos atrás fez um plano de mandato. E procurem, cobrem, peçam para os candidatos e candidatas de vocês apresentarem qual é o seu plano, o que pretendem fazer. Em linhas gerais, eu digo para vocês aqui que está entre as ações que as pessoas vão poder cobrar de mim, porque eu vou trabalhar e vou trazer esse resultado. Podem estar aí, né? Coisas que eu tenho ouvido, né? Ainda estou concluindo essa fase de ouvir as pessoas, que a gente ainda está na pré-campanha, né? Ainda não começou a campanha. Então, ouvindo as pessoas, eu tenho concluído que nós precisamos fazer o dinheiro de Brasília chegar nas cidades, chegar nas pessoas. Então, um dos principais objetivos é fazer com que o recurso público, com que o orçamento do Brasil, os quase 5 trilhões de reais, que é o orçamento do Brasil, chegue nas cidades, especialmente nos mais de 600 municípios do estado de São Paulo, que eu pretendo representar, né, especialmente nas 40 cidades da região do Vale do Paraíba, onde eu moro, onde eu vivo, pela qual eu quero trabalhar muito pelo desenvolvimento, para melhorar a vida das pessoas, para gerar emprego, renda, ter segurança, né, de uma forma inteligente, sustentável, criativa, né? Assim como o nosso litoral, que tem essa potência sustentável, né, de cuidar, a gente precisa cuidar dos nossos recursos naturais para que a gente cuide da vida de todas as pessoas. Então, é um lugar muito maravilhoso e precisa de investimentos. Então, um grande volume de investimento dá para ser trazido de Brasília com bons projetos. Dinheiro tem, faltam bons projetos e faltam pessoas
que defendam isso, que acompanhem do começo ao fim a tramitação, para que o dinheiro chegue de verdade, porque quanta emenda parlamentar, todo mundo já deve ter ouvido sobre esse conceito, né? Os deputados e deputadas podem fazer emendas ao orçamento, conseguir um valor lá para mandar para a cidade. Aí o deputado vai lá e fala, consegui a emenda para comprar uma ambulância, para fazer tal coisa, legal, mas a gente precisa de grandes volumes de dinheiro para fazer grandes investimentos, como é o caso aí do litoral de Ubatuba, que precisam de saneamento, é uma urgência, eu sei porque eu ouvi, estive aí, andei, conversei, ouvi a população, precisa também de apoio na infraestrutura aí das ruas da cidade, né? Então, tudo isso precisa de bastante dinheiro, dinheiro que a cidade de Ubatuba, por exemplo, não tem o suficiente. E esses recursos são disponíveis, faltam bons projetos e faltam políticos que acompanhem a chegada, a execução, inclusive fiscalizem, né, a aplicação desse dinheiro para que ele seja bem gasto. Então, uma das coisas. A segunda tem a ver com essa fiscalização, né? Não adianta só conseguir o recursos que até estão disponíveis de fontes internacionais. Eu lembro de já ter conversado isso com você, né? Tem empresas, grandes empresas, multinacionais, milionárias aí, bilionárias, né? Microsoft, enfim, muitas empresas que fazem a sua parte de responsabilidade social, né, sustentável e tal, e disponibilizam dinheiro para bons projetos. Mas precisa de gente representando esses bons projetos e ajudando a escrever esses bons projetos. Uma vez que o dinheiro chega, precisa de fiscalização, porque para essas pessoas terem confiança de dar o dinheiro, elas querem que, de fato, esse dinheiro seja bem gasto, traga o resultado esperado. Então, uma segunda coisa é fiscalização. E a terceira tem a ver com isso também, que é ajudar com capacidade técnica, né? Eu sou gestora de políticas públicas. Eu cresci num bairro simples de Taubaté, o CECAP, né, do CDHU, uma política pública habitacional para quem precisa de ajuda para ter a sua casa. Meu pai e minha mãe, pessoas incríveis, amorosas. Eu tenho a sorte de ter crescido numa família de amor, que eu fui muito bem cuidada, que eles cuidaram da minha educação, uma educação pública de muita qualidade, que depois eu consegui acessar um projeto social, que foi o Colégio da Embraer, que fez a diferença na minha vida, e consegui acessar a USP, a Universidade de São Paulo, onde eu jamais imaginei que eu poderia estudar, porque na minha família eu não tinha referência nenhuma que tivesse estudado na USP, no meu bairro eu não tinha referência nenhuma, então jamais sonhei estudar na USP, só via falar na televisão. Mas o projeto social, que é a escola da Embraer, né, da empresa de aviões lá de São José dos Campos, projeto social de uma empresa privada, me fez mudar de vida, mudar minha visão, sonhar grande. Lá eu cheguei, eu sou formada em gestão de políticas públicas, eu sou gestora pública e essa é a minha profissão, né? Eu sou treinada para atuar, para trabalhar na gestão pública eficiente, para trazer resultados. Então, eu quero oferecer a minha capacidade técnica, da minha equipe, do meu gabinete, para a gente ajudar as cidades, as prefeituras, as organizações sociais, as instituições a escreverem bons projetos para que possam captar recurso, para que possam resolver os problemas do povo com dinheiro chegando onde precisa, nas cidades, nas pessoas e sendo gasto do jeito certo. Certo. Dentro dessa sua fala, vereadora, dentro desses itens que a senhora coloca aí como componentes do seu plano de mandato, tem justamente essa questão da busca dos recursos e da fiscalização. E aí, essa sua fala, de alguma forma, vai ao encontro de algo que o portal tem defendido, que é a questão da representatividade, da importância da representatividade local e regional. Por isso que, inclusive, o LN21, desde o começo, tem dado espaço apenas para os candidatos a deputado da região metropolitana do Vale, né, que envolve o Vale, o Litoral e a Serra da Mantiqueira. Esse é outro ponto também importante, né? A gente falou a respeito da importância do voto, da representatividade, né? Primeiro, claro, que a gente falou da representatividade feminina, mas tem também a questão dos negros, a questão dos LGBTQIA+, que são importantes, que precisam ter essas representações, porque a senhora foi muito feliz no que falou, né, a respeito de que a gente não tem o lugar de fala, né? O lugar de fala é deles. Eles sabem exatamente o que eles vivenciam, principalmente em termos de preconceito, discriminação. Então é importante que eles tenham espaço para poder lutar, porque eles sabem pelo que eles vão lutar melhor do que a gente. A gente pode ajudar, a gente pode estar junto, a gente pode colaborar, mas eles têm uma condição melhor desse entendimento e dessa compreensão. E aí tem essa questão da representatividade também, que é a representatividade local e regional, né?
da questão da importância da identificação, né? Exato, é importante a gente considerar isso, votar em quem anda na rua perto da gente, né? Quem conhece o lugar onde a gente vive. E é que a gente tem essa facilidade nas 39 cidades do Vale do Paraíba, Litoral e Serra da Mantiqueira, que é essa bênção de Deus, de lugar bonito que a gente vive, né? Privilegiado, pode pegar o carro e rapidinho, né? Daqui de Taubaté, a gente ama Ubatuba, tá treinado aí desde bebê, desde criança, quem pode, quem tem a felicidade de ter condição, né, de visitar esse lugar maravilhoso, a gente vai desde criança. E ali também para Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, se a gente quiser o Vale Histórico, com as cidades pequenininhas, né, que tem cultura, tradição, festas, recursos naturais também, quantas cachoeiras, quanto turismo ecológico é possível ali, de montanha, questão religiosa, né? A gente tem a Canção Nova em Cachoeira Paulista, a, a nossa Basílica de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida, é um monte de riqueza na região, um polo industrial e de negócios, que é a cidade de São José dos Campos, Jacareí ali também. Então, a gente tem muito uma facilidade da região que precisa ser representada. E aí tem um dado importante, né? Nós somos, nas 39 cidades, mais de 2,5 milhões de habitantes. E nós temos apenas um deputado federal eleito, residente oficialmente aqui das nossas 39 cidades do Vale do Paraíba, Litoral e Serra. Um deputado federal, de mais de 2,5 milhões de habitantes. A gente soma quase 14 bilhões de orçamento. Outras regiões comparadas a gente, como a região de Campinas, de Sorocaba, de Santos, tem 4, 5, 6 deputados eleitos. Então, por que também o povo do Vale do Paraíba está votando errado? Não entendeu isso ainda, né? Não está considerando pessoas que são daqui. Daí os prefeitos vão lá e apoiam alguém. O prefeito que apoiou, que falou que esse deputado ajuda a nossa cidade. Que legal, que bom que ele ajuda. Mas alguém que mora aqui vai ajudar mais ainda, sem dúvida. Com certeza, ele também ajuda muito mais a cidade dele, né? A região perto ali, bem próxima de onde ele vive. Isso é uma realidade, é comprovada. Eu levantei esses dados sobre a distribuição dos recursos, né, das emendas pelos deputados. Eles mandam dinheiro para cá? Sim, mandam, a gente agradece. Mas eles mandam muito mais para o entorno da cidade onde eles moram, né? E isso é uma realidade, é um fato, é um dado, né? Então, vale a pena a gente também escolher as pessoas pela região e não vender o voto, gente. Não vamos acreditar na cesta básica, nos R$ 50. Pega! E depois, na hora do voto, a urna eletrônica é segura, sim. Na hora do voto é você e a urna. Vai lá e vota com a sua consciência. Desse jeito, a gente vai acabando com os políticos que compram votos. Se o povo pegar aquilo que eles oferecem e não votar neles. Perfeito. Vereador, alguns pontos para a nossa região são extremamente importantes. Falando de litoral norte, talvez um dos pontos mais importantes seja a questão do saneamento básico, principalmente para Ubatuba, onde nós temos aí, em termos de esgoto coletado e tratado, um percentual muito pequeno, né? Na casa aí dos 30%. É verdade que há um contrato agora recém-assinado, né, no final da gestão passada, que prevê um investimento aí de R$ 500 milhões por parte da Sabesp no município, mas existem questões que são importantes, por mais que a sua posição seja para uma disputa federal, e a gente sabe que essas questões elas são em nível estadual, né, principalmente por conta da Sabesp, mas é sempre importante a gente trabalhar sobre essa questão da fiscalização para que os investimentos aconteçam e para que a gente tenha até outras alternativas de investimento que possam complementar para que a gente tenha aí uma questão aí de saneamento contemplando a população de uma maneira geral, considerando que Ubatuba, por exemplo, é uma cidade bastante extensa, tem 100 quilômetros de extensão. Qual é a visão que a senhora tem em relação a isso e o que pode ser feito? Perfeito. Eu fico muito feliz porque o meu tema de estudo, que é minha especialização, minha pós-graduação, o que eu estudei na faculdade, é um tema tão legal, né, que eu quero defender e falar para as pessoas o tempo todo. Às vezes ele é chato, mas eu insisto, eu sou a chata do orçamento público, né, e da educação política, de tentar explicar para as pessoas que tudo tem a ver com o dinheiro e como ele é gasto, né? Então, o dinheiro público é o dinheiro que é de todos nós.
E o jeito como ele é gasto importa, porque, como eu já disse para vocês, eu provo, dinheiro tem, não falta dinheiro. Ele é mal gasto, mal aplicado, de forma errada. Isso quando ele não é roubado, né? Com corrupção, daqueles que são desonestos. Então, se a gente tiver bons projetos, como eu já falei aqui, fico feliz porque então isso está ali no meu plano, está nas coisas que eu já falei para vocês. Se tiver um bom projeto, um projeto pensado de forma inteligente, um projeto criativo que ouça especialistas e também ouça a população, quem mais importa, quem mora na cidade, quem vive, quem conhece o problema, porque é assim que se faz política séria. A gente não pode ter uma ideia e ir lá implementar ela da nossa cabeça, né? Tem que ouvir as pessoas. Fazendo isso do jeito certo, com bons projetos, existem financiamentos. Então, lá de Brasília, sem dúvida, eu vou poder ajudar Ubatuba a conseguir os recursos necessários para fazer grandes investimentos em bons projetos. Eu citei 3 exemplos do meu plano de mandato, são os principais, mas tem outras 2 coisas. Uma é a necessidade de levantar dados. Então, como eu disse, para tomar boas decisões, para usar o dinheiro do jeito certo, a gente precisa de estudo, de pesquisa, precisa levantar dado, para não fazer uma obra burra, ineficiente, que não contemple todas as pessoas. Então, a gente precisa ouvir as pessoas, estudar, levantar dados. Isso é importante. No meu mandato, eu também tenho isso, ouvindo as pessoas, agora nessa pré-campanha ainda, colocado isso como um propósito, ajudar a levantar dados, criar indicadores e tal, coisa que eu faço com a minha empresa de consultoria, também faz parte da minha profissão, do meu trabalho cotidiano. Bom, e para a gente conseguir esses recursos, a gente precisa de dados, para que o dinheiro seja bem gasto, não seja desperdiçado, precisa de estudo, para que não aconteça aquelas obras que a gente chama de elefantes, que são feitas e depois elas não atendem a população, ou a obra fica parada, ou quando termina a obra viu que cometeu um erro. Isso é mau uso do dinheiro público, é aquele desperdício de que a gente está falando que precisa de fiscalização. Então, eu pretendo, estou construindo esse plano nessa pré-campanha, ouvindo as pessoas, também colocar o meu gabinete, a minha capacidade técnica. Isso é algo que eu faço com a minha empresa de consultoria, a empresa que eu criei, trabalho profissionalmente com isso, levantando dados para que as decisões sejam bem tomadas, para que o dinheiro seja bem direcionado. Uma obra desse porte, por exemplo, precisa de muito levantamento de dados, de bons projetos para cuidar do saneamento de um lugar como Ubatuba, com essa extensão territorial que você citou, de 100 quilômetros, de praias maravilhosas. E quinto, falei sobre simplificar leis, Simplificar leis não tem a ver com flexibilizar leis, não, tá? É só deixá-las mais claras para serem atendidas, para serem aplicadas. Foi algo que faltou eu falar aqui também do plano de mandato, fechando aqui os 5 principais itens, porque a gente tem burocracia demais nesse país. Mas pior que isso, muitas leis que atrapalham o dia a dia do cidadão. A pessoa quer fazer do jeito certo, quer fazer corretamente, mas ela não sabe aonde encontrar. São mais de 180 mil leis que esse país tem, somando as municipais, estaduais e federais. E elas precisam de estudo, de gente que se dedique a estudar para propor simplificações. Ainda que elas não sejam aprovadas tão facilmente, mas que isso seja mostrado para a população, para a sociedade, com transparência, com publicidade, para que as pessoas entendam que, olha, 58 leis falam do tema ambiental, cada uma de um jeito. Aí como é que você resolve isso para que de fato seja aplicado? Para que a gente proteja o meio ambiente de verdade? Precisa de alguém que organize, faça a consolidação das leis. Isso não está sendo feito pelo Congresso Nacional, assim como a fiscalização das contas do presidente, dos presidentes da República, que não estão acontecendo desde o ano 2001. São mais de 20 anos que os deputados federais lá em Brasília não analisaram, não votaram sobre as contas dos presidentes, se eles gastaram o dinheiro do povo corretamente para fazer acontecer e chegar a obras e investimentos como o saneamento em Ubatuba, por exemplo. Perfeito. Nosso tempo se esgotando, o vereador, eu queria agradecer aqui a sua atenção com o portal, desejar boa sorte, espero que as coisas caminhem bem, a gente sabe que vão ser aí 60 dias, 45 oficiais, mas até lá mais ou menos uns 60 dias de muita correria, de muita luta, mas que as coisas aconteçam da melhor forma possível.
Muito obrigada pelo seu carinho, todo mundo que acompanha a gente aí. Estamos à disposição, vou deixar minhas redes. Eu sou Lorene com Y, vocês me acham no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem o meu site também, eu sou Lorene com y.com.br. E se quiser me mandar um zap, é DDD 12 991 15 7791. 12 991 15 7791. Eu espero vocês. Um beijo, a gente se vê na campanha. Tá certo, obrigado. Agradecemos mais uma vez a participação da ex-vereadora Lorene Caetano. E você já sabe, as informações da região você acompanha no ln21.com.br.